O querigma das cores eu uso, é uma forma que eu uso para evangelizar as crianças. Querigmar é anunciar Jesus, mas é levar a criança a ter uma experiência de amor com Deus, com Jesus. É importante entender aqui nesse momento o quê? A criança não entende o abstrato, tá? Todo mundo, nós seres humanos, nós vamos do concreto ao abstrato. Isso é com o tempo, é com o nosso desenvolvimento. Então a criança, ela entende o concreto, o que ela pode pegar, o que ela pode ver, o que ela pode sentir, tá bom? E não tem coisa mais abstrata do que a fé, né? A fé é o quê? É acreditar naquilo que eu não posso ver. Só que para criança é difícil entender. Então, por isso foi que se desenvolveu o querigma das cores. Por quê? Porque ao utilizar cores e símbolos, eu faço a comparação de algo abstrato com algo concreto. Então, a criança consegue entender, compreender, gravar, tá bom? Então, vamos lá. Ao querigmar, eu preciso falar sobre 6 pontos, tá? O amor de Deus, o pecado, a salvação, a fé e conversão, o Espírito Santo e a comunidade. Então, a partir de agora, eu vou estar mostrando como você vai falar com as crianças, com o que você vai comparar, para que ela sinta essa experiência e ela compreenda esse conteúdo. O primeiro é sobre o amor de Deus. Então tá aqui, ó. Esse molde eu peguei no site da tia Paula Limeira. A gente compara, ó, tá vendo? O amor de Deus com o sol. Então a criança vai compreender a dimensão do amor de Deus quando eu comparo ele com o sol. O sol ela consegue ver, então é algo concreto. O amor de Deus é abstrato. Então quando eu faço essa comparação, a criança consegue entender. Quando eu falo que é amarelo, ela grava. Então, toda vez que ela vê uma cor amarela, isso vai remeter ela ao amor de Deus. Então, ela vai fixar esse conteúdo. A repetição é a melhor técnica de memorização. Então, acaba com o tempo gravando no subconsciente. Então, vamos lá. O amor de Deus, ele é como o sol. Por que ele é como o sol? Porque ele é grande. O amor de Deus não é grande? É grande sim. O amor de Deus, ele nos aquece. O sol aquece, não aquece? O sol, e aí o evangelizador, ele vai começando a pensar em coisas para comparar o amor de Deus com o sol. Então, vamos supor, eu tenho um lugar todo escuro e só tem um buraquinho assim pequenininho. A luz do sol entra, ilumina, não ilumina? Ilumina. Então, o amor de Deus é assim. Se meu coração tá na escuridão, se eu der uma aberturinha assim, ó, o amor de Deus entra e preenche tudo. O amor de Deus, ele é como o sol, por quê? Porque mesmo se eu olhar para o sol e não ver o sol, eu sei que o sol tá lá, porque é de dia, né? Então eu sei que o sol tá lá. Então o amor de Deus é assim, igual o sol. Se eu não vejo, mesmo quando eu não vejo o amor de Deus, ele existe e ele tá ali para mim. O amor de Deus é como o sol, porque o sol, ele não brilha só para mim. Ele não nasce só para mim, ele nasce para todo mundo. O sol não escolhe para quem nasce, ele nasce para todo mundo. E é assim o amor de Deus. É para mim, é para você, é para todo mundo. Então, assim é o querigma, com essas palavras sobre o amor de Deus para criança. E aí, uma outra forma de evangelizar, querigmar, é falar sobre o pecado. No pecado, mais do que reconhecer o seu erro, é levar o evangelizando a ter a necessidade de Deus, né? De se reconciliar com o amor de Deus. Então, a gente compara com o guarda-chuva. Por que o guarda-chuva?
Porque o pecado é como guarda-chuva. Se o sol é o amor de Deus, quando eu abro o guarda-chuva, o que acontece? Quando eu abro o guarda-chuva, ele fica como protegendo, né? Eu não sinto o sol tocar na minha pele, por exemplo, se eu tiver com o guarda-chuva aberto. Então é assim, quando eu tenho mágoa, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho raiva, é como se eu abrisse um guarda-chuva que impede de eu sentir o amor de Deus. Então, quando eu falo palavrão, quando eu brigo com o amiguinho na escola, quando eu não quero dividir o lanche, quando eu faço malcriação para minha mãe, o que acontece? Eu abro um guarda-chuva. E quando eu abro esse guarda-chuva, eu não sinto o amor de Deus. Só que, uma vez aberto o guarda-chuva, eu posso fechar. Só que eu preciso de ajuda para fechar o guarda-chuva. Porque só quem fecha o guarda-chuva é quem nunca pecou. E quem que nunca pecou? Só teve uma pessoa que nunca pecou, que é Jesus. Então eu simbolizo, ó, a cor vermelha. Você viu? O pecado era a cor preta. Agora a cor vermelha simboliza a salvação. Por quê? Porque é o sangue de Jesus. Quando ele deu a sua vida por nós na cruz, ele nos salvou, ele fechou o guarda-chuva, ele nos livrou de todo pecado e ele nos deu a oportunidade de ter uma vida nova. Então, com Jesus, quando eu acredito em Jesus, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu permito com que todo o amor de Deus volte para mim e eu consigo me livrar de todas aquelas coisas que estavam no guarda-chuva. Bom, então nesse vídeo eu falei sobre os 3 querigmas: amor de Deus, pecado e salvação. Sabendo que são 6 temas, não perca o próximo vídeo que eu vou dar sequência, tá bom? Se inscreve no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe, porque assim você me ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Tchau!